Quando você reserva uma acomodação pelo Airbnb, geralmente espera conforto, praticidade e talvez um toque de charme local. Mas para alguns, a experiência pode se transformar em algo bem diferente. Um mergulho no desconhecido, repleto de mistérios, sensações estranhas e acontecimentos que desafiam a lógica. Esta é a história de uma estadia que deveria ser apenas mais uma viagem tranquila, mas acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Tudo começou numa tarde chuvosa de sexta-feira. Mariana, uma jovem fotógrafa apaixonada por aventuras e novas paisagens, decidiu que precisava de um fim de semana longe da rotina da cidade grande. Pesquisando no Airbnb, encontrou uma casa antiga, isolada numa pequena vila do interior, cercada por montanhas e uma floresta densa. As fotos mostravam uma arquitetura charmosa, paredes de pedra, lareira, grandes janelas de madeira e um jardim florido. Os comentários eram escassos, mas todos pareciam positivos. Apesar de uma leve hesitação, Mariana fez a reserva. A viagem até a vila foi longa. Estradas sinuosas, árvores altas bloqueando a luz do sol e finalmente um portão de ferro enferrujado indicavam que ela estava chegando ao seu destino. Assim que entrou no terreno da casa, um vento frio soprou, balançando as árvores. Mariana sentiu um arrepio, mas atribuiu à ansiedade e ao clima chuvoso. Pegou suas malas, atravessou o jardim e entrou. A casa era exatamente como nas fotos, aconchegante, mas com um ar antigo, como se guardasse décadas de histórias. O cheiro de madeira misturado ao de mofo impregnava o ambiente. Ela explorou cada cômodo, admirando os móveis antigos, as fotografias em preto e branco, os livros empoeirados na estante. No quarto principal, uma grande cama de madeira, com lençóis brancos e pesados, parecia convidativa após a longa viagem. Ao anoitecer, o tempo piorou. A chuva engrossou, trovões começaram a ecoar entre as montanhas e a eletricidade oscilou algumas vezes. Mariana preparou um chá, acendeu a lareira e resolveu aproveitar a tranquilidade para ler. Enquanto virava as páginas, ouviu, ao longe, um barulho estranho vindo do andar de cima, como se algo pesado fosse arrastado pelo chão. Ela congelou por um momento, escutando atentamente, mas o som cessou tão repentinamente quanto começou. Pensando que poderia ter sido o vento ou algum móvel antigo rangendo, tentou ignorar. No entanto, aquela não seria a última vez que Mariana ouviria sons estranhos naquela casa. Durante a noite, acordou diversas vezes com o ranger do assoalho, como se alguém caminhasse pelo corredor. Em determinado momento, sentiu um frio intenso, apesar do fogo ainda crepitando na lareira. Teve a nítida impressão de que não estava sozinha. O silêncio era tão denso que cada respiração parecia ecoar pelo quarto. No dia seguinte, o céu amanheceu cinzento. Mariana decidiu sair para fotografar a floresta ao redor, mas ao abrir a porta, deparou-se com pegadas enlameadas no corredor, que não estavam ali na noite anterior. O mais estranho era que as pegadas eram pequenas, quase infantis, e pareciam ter surgido do nada, já que não havia marcas de entrada na porta. Intrigada e um pouco assustada, limpou as marcas e saiu. Durante o passeio, percebeu que os moradores da vila evitavam passar perto da casa. Quando Mariana se aproximou de um senhor idoso para pedir informações sobre trilhas, ele a olhou com expressão preocupada, dizendo apenas para tomar cuidado e não ficar sozinha à noite. O aviso ficou martelando em sua mente. De volta à casa, Mariana resolveu explorar o sótão, de onde acreditava ter vindo o barulho da noite anterior. Subiu pela escada estreita, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O sótão era empoeirado, cheio de caixas velhas, brinquedos antigos e um espelho coberto por um lençol. Aproximou-se do espelho e, ao levantar o pano, viu seu próprio reflexo. Mas, por uma fração de segundo, jurou ter visto uma silhueta de uma criança parada atrás dela. Virou-se imediatamente, mas não havia nada ali. Arrepiada, desceu rapidamente. Naquela noite os acontecimentos se intensificaram. A porta do quarto abriu-se sozinha, batendo na parede. O vento uivava, mas as janelas estavam todas trancadas. Mariana sentiu uma presença na casa. O ambiente ficou pesado, opressor. Tentou se acalmar, dizendo a si mesma que era apenas imaginação, mas a sensação de ser observada era impossível de ignorar. Por volta das 3 da manhã, acordou com um sussurro suave, quase imperceptível, vindo do pé da cama. Uma voz infantil, repetindo a mesma frase. "Você pode brincar comigo?"
Mariana, paralisada de medo, não conseguiu responder. Seus olhos procuraram pela origem da voz, mas nada viu além da escuridão densa do quarto. O sussurro continuou, agora mais insistente. Sentiu um peso sobre o peito, dificultando a respiração. Fechou os olhos com força, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Quando amanheceu, Mariana decidiu que não ficaria mais naquela casa. Arrumou suas coisas às pressas, mas, ao sair do quarto, encontrou, sobre a mesa da sala, uma boneca antiga, de porcelana, com um vestido azul desbotado, que ela jamais tinha visto antes. Os olhos da boneca pareciam segui-la, e um sorriso sutil estava desenhado no rosto de porcelana. A sensação de terror tomou conta dela. Sem olhar para trás, saiu da casa e trancou a porta. Antes de partir, resolveu passar novamente pela vila para devolver a chave ao responsável pela acomodação. Ao encontrá-lo, percebeu que ele já sabia que algo estranho havia acontecido. Sem perguntar nada, ele apenas pegou a chave e disse: "Você viu a boneca, não foi? Ela sempre aparece quando alguém diferente dorme lá. A casa era de uma família que perdeu a filha pequena há muitos anos. Desde então, ninguém consegue ficar ali por muito tempo." Mariana Batista. Mariana, ainda trêmula, partiu da vila com a certeza de que jamais esqueceria aquela experiência. As imagens da boneca, do espelho, das pegadas enlameadas e do sussurro na escuridão continuaram assombrando seus pensamentos por muito tempo. Ao relatar sua história para amigos e familiares, muitos duvidaram. Outros disseram que era apenas imaginação. Mas a verdade é que há lugares marcados por acontecimentos inexplicáveis, onde o passado parece nunca descansar. Os meses passaram. Mariana tentou seguir sua vida normalmente, mas de vez em quando acordava no meio da noite com a estranha sensação de que não estava sozinha. Sempre que fechava os olhos, via novamente a boneca de vestido azul e ouvia ao longe o sussurro infantil: "Você pode brincar comigo?" A história de Mariana serve de alerta para quem acredita que todas as experiências em acomodações desconhecidas serão apenas mais um capítulo tranquilo na viagem. Existem casas que guardam segredos, memórias e presenças que não se deixam esquecer. Para aqueles que buscam aventura, talvez seja melhor pensar duas vezes antes de escolher um lugar antigo, isolado, com poucas avaliações e uma história pouco contada. Após esse episódio, Mariana se tornou mais cuidadosa em suas escolhas de hospedagem. Evitava casas muito antigas, buscava sempre locais com avaliações detalhadas e não ignorava mais os pequenos sinais de advertência. Ainda assim, a lembrança daquela noite na acomodação do Airbnb permanecia viva, como uma sombra silenciosa que a acompanhava, lembrando-a de que, por trás das portas de uma casa aparentemente acolhedora, pode se esconder um passado inquietante. Se você um dia decidir se hospedar num local remoto, envolto em mistérios, lembre-se da história de Mariana. Ouça sua intuição, preste atenção aos detalhes e, acima de tudo, respeite o silêncio das casas antigas, pois, em algumas noites, você pode acabar ouvindo não apenas os sons do vento, mas também sussurros vindos do outro lado, de presenças que nunca partiram completamente. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas há memórias e experiências que permanecem gravadas na alma, como cicatrizes invisíveis. Mariana, mesmo sem voltar àquela vila, nunca encontrou paz completa. Em seus sonhos, revisita a casa, o jardim, o sótão e sempre a boneca de porcelana, parada observando, esperando que alguém aceite o convite para brincar. Por vezes, Mariana questiona se tudo aquilo foi real ou fruto de sua imaginação. Mas ao encontrar novamente uma boneca antiga em uma loja de antiguidades, com o mesmo vestido azul, os mesmos olhos frios, o mesmo sorriso sutil, ela sente o mesmo arrepio percorrer sua espinha. E percebe que certas experiências, por mais que tentemos esquecer, nunca nos abandonam por completo. Assim, a história de uma simples viagem de fim de semana se transformou numa lembrança indelével de que o desconhecido pode estar à espreita em qualquer lugar. Basta atravessar a porta errada, dormir no quarto errado, para ser marcado por algo que vai muito além do que nossos olhos podem ver e nossos sentidos podem explicar. Nunca se sabe o que uma casa antiga pode guardar em seus cantos escuros, nos objetos esquecidos, nas paredes silenciosas. O passado, por vezes, encontra maneiras de se manifestar, buscando companhia ou, quem sabe, apenas querendo brincar.
E se um dia você ouvir um sussurro pedindo companhia no meio da noite, lembre-se, nem sempre é só o vento. Portanto, cuide ao escolher sua próxima acomodação. Leia os comentários, investigue a história do local e, sobretudo, confie nos seus instintos. Porque há lugares em que o passado nunca dorme. E quem sabe você pode ser o próximo a ouvir a voz que ecoa, pedindo apenas para brincar. Essa é a história assustadora da acomodação do Airbnb, um relato que mistura dúvida, medo e a certeza de que, para alguns, viajar pode ser muito mais do que conhecer novos lugares, pode ser um encontro inesperado com o inexplicável.